Sentindo-se deprimido? Tente mudar-se para New Brunswick, onde as pessoas se classificam entre as mais felizes do Canadá, de acordo com uma pesquisa. Uma empresa de pesquisa de Quebec entrevistou 2.300 canadenses e classificou as províncias individualmente. New Brunswick atingiu o nível mais alto com 78,6% numa escala de 1 a 100. E a província vizinha, Nova Escócia, ficou abaixo com 72,8 pontos. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo, está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. A pesquisa sugere que dinheiro não tem nada a ver com felicidade, visto que as províncias do oeste canadense marcaram níveis mais baixos, enquanto os mais pobres do leste, os níveis mais altos. O consultor de comunicações de Quebec, Pierre Cote, elaborou essa pesquisa por estar frustrado com a ênfase em recursos financeiros na política canadense. Ele afirma que dinheiro não traz felicidade, mas somente contribui para o contentamento. O contentamento generalizado de New Brunswick é um paradoxo, diz ele, pois a província tem o pior desempenho econômico no país e uma das menores proporções de pessoas que ganham salários mais altos. Abraham Lincoln uma vez disse: "A maioria das pessoas são tão felizes quanto o que elas se dispõem a ser." O significado primário da palavra felicidade, na maioria das línguas europeias, parece envolver a noção de boa sorte ou de boa oportunidade. Desde muito cedo, este conceito foi o foco de muita especulação e controvérsia na filosofia grega. O que é felicidade? Quais são as causas e condições da felicidade? Estas são perguntas que têm ocupado as várias escolas de filosofia, porque a felicidade é um dos assuntos de maior e profundo interesse de todos nós. Para os gregos, a felicidade era entendida como sendo uma dádiva dos deuses. Aristóteles ensinou que a felicidade vem em uma vida de especulação, entendimento e sabedoria, e apenas poucos, segundo ele, poderiam alcançá-la. A maioria teria que se contentar com uma felicidade inferior. São Tomé ensinou que a felicidade perfeita é o alvo supremo e subjetivo do homem, mas não seria possível alcançá-la nesta vida. No judaísmo, cada um dos 4 principais grupos religiosos tinha suas próprias definições de felicidade. Os fariseus, por exemplo, acreditavam que a felicidade era encontrada na tradição e legalismo. Os saduceus acreditavam que a felicidade era encontrada no presente, no modernismo e liberalismo. Os essênios diziam que não, a felicidade estaria na separação do mundo. E eles falavam de separação literal e geográfica. Os zelotes diziam que a felicidade seria encontrada na derrota política dos seus inimigos. Todos eles tinham suas próprias ideias e foi neste contexto que Jesus vem e prega seu primeiro sermão registrado e, em essência, Jesus disse que todos eles estão errados. O Sermão do Monte é provavelmente uma das porções mais citadas das Escrituras. Esse sermão pregado por Jesus está relatado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Vamos tomar algum tempo nas próximas semanas estudando essas verdades revolucionárias. Permita-me começar essa discussão com a seguinte frase:
Jesus está interessado em proporcionar felicidade às pessoas. Lamentavelmente, nem todos entendem ou acreditam nisso. Mas Jesus está sim interessado na felicidade de todos. A felicidade dos homens é a sua preocupação. Prova disto é o fato de que aqui, no primeiro sermão registrado como tendo sido pregado por Jesus, é iniciado com um constante tema da felicidade. Você vai notar isso no verso 1, em seguida vai ver bem-aventurado, vai ser usado 9 vezes. Bem-aventurado significa simplesmente feliz ou felicidade. Mateus capítulo 5, começando no primeiro versículo. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriam e vos perseguirem e mentindo dizerem todo mal contra vocês. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. 9 vezes você vê a palavra bem-aventurado. Agora, esta é apenas a introdução do sermão. Tendo declarado o objetivo principal do seu ensinamento é de trazer a verdadeira felicidade, Jesus agora passa então a falar sobre como isso é possível. Que tipo de estilo de vida produz essa felicidade? Esse vem a ser o tema central dos capítulos 5, 6 e capítulo 7. No programa de hoje, eu quero estabelecer a base desse estudo, para que então, nos próximos programas, possamos realmente escavar a fundo essas incríveis verdades que estão aqui. Permitem-me começar mostrando um pouco do pano de fundo, um pouco de background. Ao você contemplar as bem-aventuranças, a mensagem neste sermão parece um tanto paradoxal. O que Jesus está ensinando não se encaixa com o que a maioria das pessoas teria antecipado. Veja bem, a felicidade, como Mateus apresenta as palavras de Jesus, não é exatamente a maneira como o mundo retrata. Aqui um paradoxo, pois todo o caminho da felicidade parece estar associado com a miséria. Como a miséria pode ser chave para a felicidade? Para muitas pessoas, isso parece absolutamente um absurdo. Existem milhares de livros escritos sobre a felicidade e todos eles parecem ter isso em comum. Felicidade é ser arrojado, felicidade é fazer as suas próprias coisas, felicidade é adquirir tudo o que o mundo tem a oferecer. Felizes são os ricos, e felizes são os nobres, e felizes são os famosos, e felizes são os populares. Mas a mensagem de Jesus não parece se encaixar nesse quadro. Este sermão devasta o ponto de vista do mundo, mesmo o ponto de vista do público no século I. O filósofo romano Sêneca disse isso no século I. O que é mais vergonhoso do que equacionar a alma racional boa com o que é irracional? O que ele está dizendo é que qualquer tolo sabe que você não pode
preencher o vazio em sua alma com coisas externas. Você não pode responder a uma necessidade racional com um objeto irracional. Isso é o que o mundo tenta fazer. Pense em Salomão. Salomão foi o rei mais magnífico que já existiu. Se alguém deveria ter sido feliz de acordo com o padrão do mundo, ele teria sido. Ele tinha nobreza, seu palácio foi um modelo de perfeição da terra, sua fortuna era tão imensurável e o seu tesouro tão grande que o Antigo Testamento diz que a prata era comum como as pedras. Ele tinha os edifícios e os servos e as vinhas e as mulheres às centenas e a sua inteligência. Ele era o homem mais inteligente que já viveu. Ele tinha tudo. Ele deveria ter sido um homem extremamente feliz. Mas tudo o que tinha a dizer sobre isso foi o seguinte: vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Você não pode preencher uma necessidade espiritual com uma substância física. Isso não pode ser feito. Mas as pessoas tentam fazê-lo. Você não pode fazer o oposto também. Quando você está com fome, você não quer ouvir uma palestra sobre a graça divina, você quer alimento físico. Quando você está num deserto, ao ponto de morrer de sede, você não quer alguém para conversar com você sobre a misericórdia de Deus, você quer água. Você não pode preencher uma necessidade física com algo espiritual. E da mesma forma, é tão absurdo pensar que você pode preencher a uma necessidade espiritual com algo físico. Thomas Watson, o puritano, escreveu: as coisas deste mundo não serão capazes de manter o espírito atribulado em paz, assim como uma folha de papel não é capaz de fazer parar uma bala. Ele continua: prazeres mundanos possuem asas e podem ser comparados com um bando de pássaros que ficam por um breve período de tempo em um jardim, mas quando você chega perto deles, levantam voo. Assim, riquezas fazem para si asas e voam como uma águia. Em Provérbios, capítulo 23, no verso 5, nós lemos: porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Eclesiastes 5, verso 13 diz: grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Agora, você entendeu? Riquezas acumuladas fazem dano aos seus proprietários. Não há satisfação naquilo que o mundo oferece. Quando Jesus veio ao mundo, ele não ofereceu as coisas do mundo. Agora, existem alguns cristãos que se dizem cristãos que estão correndo atrás das coisas do mundo. Eles estão procurando prosperidade financeira, dinheiro, sucesso, mas Jesus nunca ofereceu isso. Isso não está em nenhum lugar no Sermão da Montanha. Na realidade, é o oposto que se encontra aqui. O que Jesus está dizendo nas bem-aventuranças é simplesmente isso. Você nunca encontrará a felicidade nas coisas deste mundo. Nunca. O apóstolo João coloca desta forma: não há mais o mundo nem as coisas do mundo, não há satisfação lá, a felicidade não está aqui. A bem-aventurança está em outro nível, e o Sermão da Montanha vai levar-nos a esse nível. Ele vai contra tudo que você vê na televisão, vai contra tudo que você lê nas revistas, é totalmente oposto ao que o mundo lhe diz. Veja, os seres humanos
foram criados com uma força condutora que os compele a ser feliz. Nós todos temos coisas que achamos que nos traz felicidade. Oh, se apenas isso acontecesse, se apenas aquilo mudasse, se eu apenas tivesse aquilo, se apenas. Às vezes, a pior coisa que acontece a uma pessoa é conseguir aquele só apenas, só para então descobrir que estava iludida. Essas coisas que o mundo promove trazer felicidade somente satisfazem a parte exterior da necessidade. Em vez da necessidade ser atendida e realizada, ela torna-se dominadora e exigente. Em lugar da necessidade ser satisfeita para sempre, nós nos tornamos escravos dela porque ela nunca foi suprida de fato. Quando buscamos felicidade longe de Deus, as circunstâncias externas tornam-se o foco. Deus quer trazer verdadeira felicidade para o mais íntimo do ser e assim libertar você do medo e do vazio que mantém você concentrado nas coisas exteriores. O nosso desejo de felicidade é para despertar o nosso desejo de Deus e do seu reino. Deus quer que você seja feliz. Ele tem prazer na prosperidade do seu servo. Salmos 35, verso 27. O teu Deus te ungiu com o óleo da alegria. Salmos 45, verso 7. Somente Ele conhece a chave para a sua felicidade. Foi Ele quem colocou em nós o desejo de encontrar a felicidade. Ele nos criou assim para que o nosso desejo de ser feliz supere todas as outras necessidades. As pessoas estão dispostas a dar tudo o que possuem se forem convencidas do que serão felizes depois. Deus criou-nos assim, porque dessa maneira Ele pode entrar em nossa vida. O seu desejo de ser feliz é o catalisador que abre sua vida a Ele. Esta necessidade conduz você a Ele. Bem-aventurado. Que tremenda lição. O que Deus tem para nos dizer aqui é profundo. Transforma a vida. Eu creio que nós seremos transformados ao fazermos este estudo. Não acredito que você possa continuar a ser o mesmo depois de estudar o Sermão da Montanha. Eu não pude. Já tenho visto Deus atuar no meu coração. Por que não nos comprometer a ser o tipo de pessoa que Deus quer? Lembrando que se conhecemos o Senhor Jesus, nós somos capazes de ver essa realidade em nossas vidas, para a sua glória e a nossa bem-aventurança. Temos paz e alegria na presença de Cristo, no nome de Cristo. Temos fé e esperança na presença de Cristo, no nome de Cristo. Nós erguemos nossos olhos, nós erguemos nossa voz. Ao passarmos duras provas, nós sabemos onde estás. Nunca nada poderá nos derrotar. Temos paz e alegria na presença de Cristo, no nome de Cristo. Temos fé e esperança na presença de Cristo, no nome de Cristo.
nós confiamos nas promessas que deixastes para nós. Nada pode separar-nos deste amor que vem dos céus. Junto a ti nós nunca estaremos sós. Temos paz e alegria na presença de Cristo, no nome de Cristo. Temos fé e esperança na presença de Cristo, no nome de Cristo. E ao buscarmos tua presença e prostrar-nos aos teus pés, cada oração é vida, pois nos cuidas com amor. Nossos corações descansarão. Temos paz e alegria na presença de Cristo, no nome de Cristo. Temos fé e esperança na presença de Cristo, no nome de Cristo. Temos paz e alegria no nome de Cristo. Muita fé e esperança no nome de Cristo. Hoje vamos falar sobre o equilíbrio ou a temperança. O equilíbrio é uma palavra que para alguns significa moderação. Moderação naquilo que é bom e no que é mau. Mas há um conceito ainda mais profundo. O equilíbrio é evitarmos aquilo que é mau e moderarmos aquilo que é bom. Faz sentido, não é? Quando falamos de equilíbrio na alimentação, por exemplo, significamos que devemos comer aquilo que é bom em quantidade suficiente. Mas mesmo o que é bom, quando é em excesso, também pode ser mau. Vejamos. Há alguns anos descobriu-se que a vitamina A pode ajudar a evitar o cancro. Logo a seguir, começaram a aparecer pessoas com uma cor alaranjada na pele, pois comiam muita cenoura, por vezes mais do que 2 quilos por dia. E porquê? Porque a cenoura fazia bem. Bem, a cenoura contém beta-carotenos de cor alaranjada e isto dava a cor à pele. Bem, comermos bem inclui comermos 7 a 10 doses diárias de hortaliças e frutas, cerca de 6 a 8 porções ou doses de produtos à base de cereais integrais, 2 ou 3 porções de leite derivados ou derivados da soja, por exemplo, e somente uma pequena quantidade de carne ou peixe, ou ainda melhor, de proteína de fontes vegetais que são muito mais saudáveis. Quando comemos muito, por exemplo, pomos em risco a nossa saúde e podemos encurtar a nossa vida. Portanto, o equilíbrio é essencial para a vida. O mesmo acontece com o exercício, por exemplo, com a água, com o descanso. Dormir muito é mau. A luz do sol, por exemplo, e muitas outras áreas da vida. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e temos que cuidar dele o melhor que pudermos. Uma vez, um neurocirurgião um dia falava com outros médicos em conversa sobre o tema de beber bebidas alcoólicas em moderação, o que muitas pessoas até acreditam nisso, como vemos tantas vezes publicidade nos jornais e na televisão.
Os colegas deste neurocirurgião defendiam a ideia de que é bom beber em moderação, mas ficaram surpresos quando o neurocirurgião, a certa altura da conversa, fez a seguinte pergunta: será que eles aceitariam a ideia de ele operar no cérebro de um dos filhos dos colegas depois de beber um copo de vinho? A resposta foi não. E não admira, pois mesmo em pequenas quantidades, o vinho ou qualquer outra bebida alcoólica traz riscos para a nossa saúde. Bem, evitar o que é mau e moderar o que é bom é um bom princípio para a vida. Até à próxima. Agradecemos a sua presença aqui conosco no Está Escrito. Lembre-se de visitar o nosso website. Lá você pode ver todos os programas, você pode mandar um pedido de oração, você pode se inscrever na escola bíblica. Também, se sentir-se movido, você pode mandar uma doação. O nosso desejo e oração é estarmos juntos na próxima semana. Espero que você esteja também. Até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.